Bruno Mars começou mais uma inacreditável maratona de shows em estádios aqui no Brasil. E a pergunta que não quer calar é: por que ele atrai tantas multidões aqui no Brasil, a ponto, desta vez, seus 14 shows, em São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, esses shows todos com ingressos esgotados quase que instantaneamente depois que colocados à venda. Bom, a gente até sabe como é que esses ingressos esgotam rapidamente, né? Você sabe. Mas só que assim, mas é inegável, cara, que todo mundo vai assistir a essas apresentações em outubro e em novembro por aqui. Então você deve se perguntar: o que é que esse cara tem que desperta tamanha idolatria aqui no Brasil? Bom, o tio Regis aqui vai contextualizar e vai explicar para você. Presta atenção. Você tem coragem de encarar a verdade em relação à sua música? Você sente que aqueles elogios da família, mamãe, papai e vovó, dizendo que as suas canções são clássicas, ouvindo aqueles elogios dos seus amigos, tapinha nas costas, dizendo que a sua canção é maravilhosa? Está cansado desse tipo de hipocrisia? Você quer realmente encarar a verdade do que é realmente a sua música? Se ela é boa ou se ela não é? Se você tem coragem de encarar a verdade, envie essa música para mim, porque eu vou ouvir essa canção de ponta a ponta e vou analisar minuciosamente cada segundo dela, cada detalhe dela. E eu vou retornar para você a minha análise, a minha crítica sincera e minuciosa, como sempre eu faço com artistas e com bandas famosas, mostrando a você quais os acertos que você teve nessa canção, quais os equívocos que você cometeu e o que é que você tem que melhorar para as próximas canções. Você vai enviar uma única música para mim, que eu vou ouvir de ponta a ponta e vou dar a minha opinião sincera para você. Se você tem coragem de encarar a verdade e fugir desses elogios, dessa hipocrisia familiar aí dos amigos, da namorada, de quem quer que seja, você vai enviar essa música para mim. Você vai clicar aqui nesse link abaixo e eu vou ouvir a sua música de ponta a ponta. Você está preparado para ouvir a verdade a respeito do que ela realmente é? Então manda a música para mim que eu vou te responder. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que o tio Regis aqui tem explicações para tudo. E o caso dessa idolatria brasileira pelo Bruno Mars não é uma exceção. Lembra, pra você ter uma ideia, essa idolatria é tamanho que lembra que na estreia aqui do Festival The Town, que na verdade é a versão paulistana do Rock in Rio, inclusive organizado pela mesma empresa, né? Tempos atrás, o Bruno Mars chegou a ser a atração principal, que a gente chama aqui no meio jornalístico de headliner, em 2 dias do evento. Com ingressos, inclusive, vendendo mais rápido do que aquele combo pastel e caldo de cana na feira. Lembra disso? Pois é. Então, há uma série de motivos para toda essa idolatria, esse desespero para assistir, e vários deles dizem exclusivamente ao cenário de consumo nacional. O fato do Bruno Mars ter se tornado um autêntico fenômeno aqui no Brasil tem alguns detalhes bem interessantes para você pensar aí na sua casa. Ele e a sua equipe são muito bons de marketing, a ponto inclusive dele sempre gravar vários videozinhos, né? Alguns deles se autodenominando Bruninho, em cada situação vivida aqui no Brasil, sempre com a camisa amarela da selecinha brasileira, né? Brasileira, incluindo nos próprios shows, né? E esses videozinhos, cara, são compartilhados aos milhões pela internet em geral aqui no Brasil, né? E brasileiro, você sabe que adora ser afagado por astros internacionais e sempre retribuem com uma idolatria que quase sempre faz escorrer uma baba bovina e elástica, né? Aliás, muito obrigado, meu caro Nelson Rodrigues, por ter criado essa frase. Da parte da mídia brasileira, sempre obediente aos departamentos de imprensa, né, dos artistas, né? Inclusive o Bruno Mars tem, assim, equipes dedicadas exclusivamente a esse campo,
Você não sabia disso, né? Pois é, a mídia brasileira está sempre disposta a nomear o Bruno Mars como o novo rei do pop, né? Aquela velha estupidez de sempre que os brasileiros e grande parte do mundo engole desde os tempos do finado Michael Jackson. Uma bobagem total. Outro fator é a própria fórmula sonora do Bruno Mars, cara, que não tem medo de enveredar por diversos estilos diferentes e tudo baseado no máximo que ele pôde adaptar em termos de quebra de barreiras estilísticas musicais com aquilo que o Prince ensinou para todo mundo, guardadas as devidas proporções, é claro. Se você pensar bem, o mais recente álbum de estúdio do Bruno Mars, o ótimo 24K Magic, ele foi lançado 8 anos atrás, cara. E de lá pra cá, ele só lançou apenas o estupendo An Evening with Silk Sonic, em 2021, em parceria com o multi-instrumentista produtor Anderson .Paak. Aí tem outro detalhe, cara. O Bruno, ele volta agora a ser notícia por causa do lançamento de uma bela balada, igualmente revivalista, vamos dizer assim, intitulada Die With A Smile, que ele gravou com a Lady Gaga. E isso aumentou um pouco mais o interesse aqui do público aqui no Brasil. Então, existe também o fato de que o Bruno Mars, ele faz um tipo de show hoje que ele vai meio na contramão dos astros de consumo infantil adolescente desmiolado que tem hoje, né? Como a Taylor Swift e as suas inúmeras imitadoras, cara. O Bruno Mars, espertamente, ele coloca em prática nos palcos a fórmula que o levou a ser apenas mais um astro pop romântico, que era uma coisa bem explícita nos 2 primeiros álbuns dele, que é o Do Wops and Hooligans de 2010 e o Unorthodox Jukebox de 2012. Ele foi desse rótulo a um revivalista soul funk pop que preenche uma lacuna no mercado que andava ansiosa por um astro que fizesse música adulta e de qualidade inquestionável. Nesse sentido revivalista, como eu te falei, cara, ele de uma certa forma, ele faz aquilo que o Lenny Kravitz fez no passado, logo no começo da carreira dele, só que o Lenny Kravitz fazia isso com uma pitada bem mais roqueira, né? Mas, na verdade, o Bruno Mars, ele faz a mesma coisa, cara, que é revisitar o passado e trazer isso para o presente. E tem um outro detalhe também muito esperto. O Bruno Mars, ele, de uma maneira muito sábia, ele monta os seus shows em blocos muito bem encadeados e isso causa na plateia reações igualmente dançantes e quase comoventes ao mesmo tempo, né? Nessas mudanças de dinâmica ao longo do show, cara. E o fato dele ser acompanhado por uma banda de apoio igualmente espetacular e carismática também ajuda muito na saudável alta temperatura das apresentações, cara. E é exatamente no carisma que o Bruno Mars ele tem de sobra e em proporções intergalácticas. Pra você ter uma ideia, o cara é tão legal, tão gente fina, cara, que ele fez dias atrás, cara, um pocket show assim, com a arrecadação endereçada para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Isso numa casa infinitamente menor do que um estádio. Então o cara fez esse show, um show beneficente, foi muito bacana, a atitude é legal do cara, meu. E é exatamente esse carisma, essa atitude genuína dele, cara, que faz com que a maneira dele tratar o público, ao contrário dessas pseudodivas aí, dos canastrões e das bandas que fazem o show olhando para os próprios sapatos, cara, o Bruno Mars, ele estabelece um contato, uma comunicação genuína com cada plateia, você tá entendendo? Não há um show sequer em que ele não converse o tempo todo com o público, inclusive conversando em português, né? De uma maneira divertida e até mesmo deixando a sua banda de apoio tocar canções típicas aqui do Brasil, como aconteceu na turnê passada com a banda tocando aquela horrorosa Evidências, né? E aí faz o público todo cantar em uníssono e completamente desafinado, como sempre acontece. E é claro que tudo isso transmite uma sensação de enorme cumplicidade, que o público, inclusive, ele engole essa cumplicidade como se considerasse a si mesmo como amigão do peito aí do Bruninho, a ponto, inclusive, de passar vergonha alheia pagando para fotógrafos espertalhões, aproveitadores, para tirar fotos ao lado de um Bruno Mars de papelão,
em tamanho real, cara. Uma vergonha alheia que vem acontecendo nos shows dessa atual turnê e que, obviamente, nenhum dos envolvidos tem qualquer receio de pagar essa vergonha alheia absolutamente ridícula, cara. O troço brasileiro também tem que ser estudado em termos de estupidez, né? Eu confesso que eu adoraria ir a um desses shows, mas eu prefiro me abster de passar o tempo todo irritado por estar cercado de fãs desmiolados que passam o show inteiro cantando a plenos pulmões todas as letras de todas as músicas e sempre de maneira completamente desafinada. Desculpa, não tenho mais idade para ficar passando esse tipo de perrengue. Mas, se você vai no show, aproveita ao máximo, porque realmente o show é sensacional. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do porquê que o Bruno Mars causa essa idolatria absurda aqui no Brasil. Aqui nos comentários, coloca a sua opinião. Por que você acha que todo mundo fica absolutamente tarado para assistir show do Bruno Mars aqui no Brasil? Coloca aqui a sua opinião e eu voltarei muito em breve aqui com mais um vídeo para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.